Olá! Sabe aquela sensação de que a gente trabalha, trabalha, mas parece que o dinheiro nunca é o suficiente para construir os nossos sonhos? Bom, se isso soa familiar, essa análise de hoje é para você. A gente vai mergulhar fundo nos princípios de Pai Rico, Pai Pobre do Robert Kiyosaki e tentar decifrar de uma vez por todas qual é a mentalidade que realmente constrói a liberdade financeira. E vamos começar com a pergunta que está no centro de tudo. Por quê? Por que a maioria das pessoas passa a vida inteira trabalhando sem de fato construir liberdade financeira? Já parou para pensar nisso? É que, olha, a maioria de nós aprende a seguir um caminho que parece seguro, né? Mas que no fim do dia acaba sendo uma armadilha. É um ciclo vicioso. E o primeiro passo para sair dele, é claro, entender como ele funciona. E a raiz do problema, muitas vezes, está aqui, nos conselhos que a gente ouve desde pequeno. De um lado, a gente tem a filosofia do pai pobre. Estude, tire boas notas, arrume um emprego seguro. O foco é na segurança do salário no fim do mês. Já do outro lado, a gente tem a filosofia do pai rico, que é bem direta. Quer ser rico? Então você precisa ser dono de um negócio e investidor. E olha, isso não é só uma dica diferente. São dois universos financeiros completamente opostos. A escolha de qual deles seguir, bom, ela define o nosso futuro. Então, a nossa conversa hoje vai seguir 5 passos bem importantes. Primeiro, a gente vai entender o que é a tal corrida dos ratos. Depois, vamos despertar para uma nova mentalidade. O terceiro passo é aprender a linguagem do dinheiro. Em seguida, a gente vai ver como construir a liberdade na prática. E, por fim, vamos conectar tudo isso com um propósito maior. Preparados? Vamos nessa? Vamos começar então pela corrida dos ratos. O Kiyosaki usa essa metáfora que é super forte para descrever aquele ciclo sem fim, sabe? Trabalhar só para pagar as contas. E infelizmente é nisso que muita gente passa a vida toda. É que o caminho tradicional ensina a gente a trocar tempo e esforço por dinheiro. O problema, e o pai rico sempre alertava sobre isso, é que sem educação financeira, a gente acaba trabalhando para enriquecer outras pessoas. Em vez de construir o nosso próprio sistema, a gente vira só mais uma engrenagem no sistema de alguém, entende? Tá, mas então, como é que a gente sai desse ciclo? A resposta, e isso é o mais importante, não é trabalhar mais, é pensar diferente. É uma virada de chave na mentalidade. E é exatamente sobre as lições que causam esse despertar que a gente vai falar agora. O grande ponto de virada é esse aqui, educação financeira. E calma, não é sobre matemática complicada não. É sobre uma regra muito simples. Aprender a fazer o dinheiro trabalhar para você, em vez de você trabalhar por ele. É como se cada real que você ganha se tornasse um pequeno funcionário trabalhando para gerar mais renda. É a matéria mais importante que, infelizmente, a gente nunca aprendeu na escola. E para começar a falar essa nova língua, a gente precisa de uma ferramenta. O pai rico gostava de dizer que o banqueiro dele nunca pedia o boletim da escola, mas sim as demonstrações financeiras. Porque é esse documento aqui o nosso verdadeiro boletim da vida adulta. É ele que mostra, sem rodeios, como a gente está se saindo no jogo do dinheiro. E aqui está a diferença mais brutal de todas. A maioria das pessoas olha só para a parte de cima, a renda, o salário. A pergunta é sempre como eu posso ganhar mais. Agora, olha o fluxo da direita. Os ricos concentram toda a energia na coluna de ativos. A pergunta deles é outra. Como eu posso comprar mais ativos que botem dinheiro no meu bolso? É essa mudança de foco que vira o jogo completamente. Essa frase do Kiyosaki resume tudo. O foco sai do quanto eu ganho e vai para quantos ativos eu tenho. E o que é um ativo? É super simples, olha só. Ativo é qualquer coisa que coloca dinheiro no seu bolso. Ponto. Pode ser um imóvel alugado, um negócio que gera lucro, e tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso é um passivo. É basicamente isso. Simples, né? Ok, agora vamos aprofundar um pouco mais nessa linguagem do dinheiro. Para isso, o Kiyosaki criou uma ferramenta fantástica chamada quadrante de fluxo de caixa. Pensa nesse quadrante como um mapa. Ele mostra as 4 maneiras principais de gerar renda. Do lado esquerdo, a gente tem o E de empregado e o S de self-employed, que é o autônomo. Já do lado direito, temos o B de business owner, que é o dono de negócio, e o I de investidor. O mais interessante aqui não é onde a gente está hoje, mas para onde a gente quer ir. Porque cada um desses quadrantes tem regras e, principalmente, uma mentalidade totalmente diferente. E essa tabela aqui deixa o abismo entre os dois lados bem claro. Olha só. O lado esquerdo dos empregados e autônomos valoriza a segurança acima de qualquer coisa. Já o lado direito, dos donos de negócio e investidores, o valor principal é a liberdade financeira. Repara como o vocabulário, as ações, a mentalidade, é tudo oposto. É por isso que ir para o lado direito não é só uma mudança de emprego, é uma transformação pessoal profunda.
E para fazer essa transição, diploma não é o mais importante. Como o pai rico sempre dizia, a escola tradicional nos prepara para sermos ótimos empregados, para a gente trabalhar dentro de um sistema que já existe. Mas para construir o seu próprio sistema, aí a gente precisa de habilidades práticas. Vendas, liderança, negociação, coisas que só a vida real, a experiência ensina de verdade. Ok, a gente já entendeu a mentalidade, já aprendeu o vocabulário básico, agora vem a parte boa, a parte prática. Afinal, qual é o plano? Como que se constrói essa liberdade, passo a passo? O plano que o Kiyosaki ensina é, na verdade, bem simples, mas muito poderoso. Vamos lá, passo a passo. Primeiro, construa um negócio para gerar caixa. Esse vai ser seu primeiro grande ativo. Segundo, reinvista os lucros de volta nesse negócio para ele crescer ainda mais. Terceiro, use o dinheiro que esse negócio gera para comprar outros ativos, como imóveis, por exemplo. E o quarto passo, que é a recompensa. Deixe que os seus ativos paguem pelos seus luxos. Percebe? Você não trabalha mais pelo luxo. O seu dinheiro é que trabalha para isso. Mas, um alerta muito importante aqui. Esse não é um plano para ficar rico da noite para o dia. É um plano para construir riqueza sólida, para sempre. O próprio Kiyosaki diz que ele levou uns 15 anos para dominar a mentalidade do quadrante B, o de dono de negócio. Ou seja, é uma maratona, exige paciência, muita resiliência para aprender com os erros e, talvez o mais difícil, inteligência emocional para superar o medo e a dúvida que vão aparecer no caminho. E tudo isso nos leva para a parte final da nossa conversa, que talvez seja a mais profunda. Afinal de contas, para que todo esse esforço? Porque na filosofia do pai rico, a riqueza nunca foi o destino final. Ela é só uma ferramenta. Uma ferramenta para um propósito muito, muito maior. A verdadeira missão, então, vai muito além do ganho pessoal. É sobre empoderar outras pessoas. É usar o que se aprende para criar sistemas, para criar oportunidades, para que mais gente também possa alcançar a liberdade. É um modelo onde a gente cresce ajudando os outros a crescer. O sucesso aqui é compartilhado. Porque, no fim das contas, a medida real da riqueza não está no saldo bancário, está no tempo. É sobre ter a liberdade de escolher como usar cada dia da sua vida, de estar com as pessoas que a gente ama, de correr atrás das nossas paixões e de deixar uma contribuição para o mundo. Essa, sim, é a definição de uma vida rica de verdade. Se essa nossa conversa fez sentido para você, o passo mais importante agora é não parar. Continue aprendendo. A educação financeira é uma jornada para a vida toda. A gente agradece muito a sua companhia até aqui e se este conteúdo te ajudou de alguma forma, considere compartilhar com um amigo, com alguém que também pode se beneficiar e, claro, continue nessa busca por crescimento, sempre com um propósito. E para a gente fechar, eu queria deixar uma pergunta no ar para a gente refletir. Depois de tudo isso que a gente viu, qual é o primeiro passo prático que pode ser dado? Qual é o primeiro ativo que você vai começar a construir? A jornada para a liberdade financeira começa com uma decisão.